Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um evento da ANEFAC. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da nossa associação, e já agradeço a todos vocês pela participação voluntária aqui conosco nesta manhã fria. Eu que estou aqui em São Paulo, estou sentindo bastante frio, está bastante geladinho, mas prometemos que até às 10 horas da manhã, que é o horário que dura esse nosso evento, nós vamos aqui provocar algumas discussões e trazer novidades e conversas que esquentarão bastante essa manhã, certo? Bom, a ANEFAC, a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, ela vem ao longo dos seus mais de 50 anos de vida, construindo uma trajetória de evolução marcada pela contínua busca de aprimoramento e desenvolvimento profissional dos nossos associados e executivos nas áreas em que atuamos: finanças, administração, contabilidade, economia, tecnologia, capital humano, sempre com o intuito de estar à frente das mudanças que impactam as empresas e a sociedade em geral. A ANEFAC mantém em sua diretoria profissionais altamente qualificados, e é através da nossa consolidada estrutura, composta por mais de 30 comitês de estudos e contando com a nossa maior riqueza, as nossas pessoas, que a ANEFAC entrega ao mercado atualização profissional de qualidade, promovendo reuniões técnicas, treinamentos, seminários, congressos, premiações, simpósios como este, agregando não só o conhecimento técnico, mas também fomentando o relacionamento e o debate de temas relevantes para o desenvolvimento das empresas e do nosso país. Se você ainda não é associado à ANEFAC, associe-se. Basta entrar no site anefac.org e clicar em Associe-se. Também já peço a você para nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas, sempre com conteúdo relevante para você, para a sua carreira e para os seus negócios. Neste evento de agora, nós vamos tratar de carreira. Esse é o nosso quarto encontro desta temática, evento que acontece desde 2019, sempre com muita novidade. Mas antes de começar essa conversa e de apresentar os nossos convidados, eu quero pedir para você colocar o seu nome aí no chat, para que a gente possa te identificar, inclusive porque este evento, foi solicitado pontuação no Conselho Regional de Contabilidade para o Programa de Educação Continuada, está em aprovação, e havendo essa aprovação, você terá notificado e a sua pontuação será incluída. Muito bem, nós já temos aqui um bom público, acredito que mais pessoas ainda farão parte aqui conosco desta manhã valorosa para a gente discutir carreira, afinal de contas, carreira é um tema que importa a todos. E vamos, então, começar a chamar os nossos convidados desta manhã. Nós vamos começar a primeira fala com o Marcos Bardage. O Marcos Bardage, ele é Managing Director na Telos Transition, vai falar com a gente sobre aí um tema bastante interessante, uma novidade para muitas pessoas. E, na sequência, o Bardage, inclusive, deixa eu até fazer a propaganda aqui, o Bardage é autor deste livro, O Homem no Contrafluxo, para até trazer um pouco aqui também, essas telas de fundo sempre nos prejudicam na hora H, mas aqui o Homem no Contrafluxo, e foi executivo de empresas, ocupou posições de CFO e várias outras aí, vai trazer para a gente aí um tema bem bacana. Na sequência, nós vamos ter o Felipe Brunieri e o Guilherme Malfi, que são sócios fundadores da Assets Expert Recruitment, nossos parceiros aqui da ANEFAC, que já participam com a gente a longa data. E depois nós temos ainda o meu parceiro Ailton Leite, que é nosso diretor aqui também na ANEFAC, trazendo aí suas visões, comentários, e também fazendo perguntas e provocações. Pois bem, para que a gente tenha agilidade e tempo bastante para discutir, já deixo vocês aqui livres para fazer comentários e perguntas no chat, a gente vai fazer essa intermediação, então fiquem à vontade para colocar seus questionamentos, suas dúvidas, angústias, críticas, sugestões, tudo, abra seu coração. E, Bardage, meu amigo, o palco é seu. Virtual, mas é um palco. Bom dia, Emerson. Prazer estar contigo de novo aí. Satisfação poder participar junto com a ANEFAC e os colegas desse debate, desse simpósio.
E vamos tentar explicar para o pessoal um pouco como é que é gestão interina e o que gestão interina pode trazer, digamos, de interessante nesse mundo tão diferente, né, que está se aproximando de nós cada vez mais. Você ficou aí. Bacana, Badage. Deixa você à vontade para falar com a gente. Tá. Bem, pessoal, gestão interina, talvez eu começar rapidamente contextualizando, né, como que ela surge e qual é a situação hoje, digamos, a nível mundial. A gestão interina surge, tem suas origens, a gente pode dizer, nos anos 70, tá, na Europa, a partir da crise do petróleo. Um marco importante ali, né, para os países que estavam ao redor do Mar do Norte, então Holanda, Inglaterra e um pouco da Escandinávia, é o pilar construtor, digamos, desse modelo de atuação de profissionais. As leis trabalhistas eram muito rígidas e a crise impôs, né, uma mudança de mindset, podemos dizer assim. E a gestão interina surge como uma alternativa, ou seja, o profissional passa a atuar de um modo, podemos chamar assim, independente, ele passa a atuar por projeto, por missão e por tempo determinado. E isso acabou se impondo como um modelo que foi avançando ao longo da Europa, por todos os países, a Itália também é um dos berços. E o grande marco que eu acho que constitui assim como pedra fundamental, a consolida a gestão interina na Europa é no momento da unificação da Alemanha, né, no início dos anos 90. A Alemanha Ocidental, como vocês sabem, né, com a derrubada do muro, se viu de novo dona, vamos dizer assim, entre aspas, né, do território da Alemanha Oriental, que estava sob a influência da cortina de ferro. E do dia para a noite, literalmente, né, se deparou com 8.000 empresas que não estavam acostumadas, né, com a lógica capitalista, com o mercado capitalista. 8.000 empresas que trabalhavam com gestão planificada, né, com decisões centralizadas. E como que eles fizeram para decidir como seguiriam à frente? Eles criaram uma organização que recrutou diversos executivos interinos e, num curto espaço de tempo, definiu se essas empresas do lado oriental seriam terminadas, encerradas, seriam fusionadas com outras empresas, se haveria, digamos, qualquer outro tipo de arranjo, né, para que se mantivesse, digamos assim, uma lógica econômica a partir do sistema capitalista. E isso foi muito exitoso. E, em curto espaço de tempo, a Alemanha Oriental resolveu, digamos assim, essa herança, né, e deu destino à grande maioria dessas organizações. Com isso, ficou provado que a gestão interina por projetos, né, orientada a resultados, ela tinha uma lógica econômica incontestável. E, a partir daí, ela se expande, ocupa toda a Europa e depois avança, né, para os Estados Unidos, a Ásia e, inclusive, a América Latina. Nós aqui no Brasil, podemos dizer que, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, temos empresas que atuam em gestão interina. E a Telos, a Telos Transition, a empresa que eu represento, ela recebe a herança de uma empresa que era presente aqui no Brasil, a Interim Management Group, e desde o ano passado passa a ter, digamos assim, uma abordagem muito mais modernizada para isso, passa a ter presença, digamos, nas mídias sociais, passa a ter um olhar muito mais proativo para trazer a gestão interina de forma muito mais intensa para o Brasil. Então, esse é o contexto inicial que eu queria colocar, Emerson, de história, né, e chegada, né, à América Latina desse conceito de gestão interina. E agora, resumindo basicamente, mas o que é isso afinal e como funciona? É o seguinte, gente. A gestão interina se usa de profissionais maduros, experimentados, né, pessoas aí normalmente, digamos assim, 45 mais, que já trilharam uma carreira executiva em corporações, e que, nessa etapa de carreira, querem fazer algo diferente. Querem ter mais independência, querem contribuir, dar retorno, porque normalmente esses executivos atuaram em empresas multinacionais, não tiveram experiências, talvez, em empresas familiares, em empresas menores, e eles veem isso como uma forma de devolver, né, o que aprenderam ao longo da vida para empresas e organizações que não têm tanto acesso
digamos assim, a uma cultura de gestão mais consolidada, mais robusta. Então, o gestor interino, dono de um conhecimento muito importante e consolidado, ele fica a serviço de empresas na qual a gestão ainda não é profissional, na qual a gestão ainda é deficiente, e leva esse conhecimento, tá? Sob a forma de uma atuação bem pontual, específica. Vamos pegar, por exemplo, casos de recuperação judicial, casos de crise, casos de transformação digital, casos de necessidade de fechar a empresa, de rever modelo de negócio, e atua por projeto. Ou seja, ele recebe um mandato, ele recebe metas, ele recebe um plano de ação, que é definido, digamos assim, com o cliente, né, a organização cliente, de forma muito precisa pela Telos, é acompanhado por um dos nossos sócios ao longo de todo o processo, ou seja, ele nunca está sozinho, sócio é uma espécie de coach para ele. Esses sócios, né, como eu, também são profissionais aí que vêm do mercado e são experientes. Nós hoje aqui no Brasil somos 4 sócios, já temos o nosso escritório na Colômbia, para a região andina, e em Buenos Aires também, para o Cone Sul. E vamos expandir ainda mais. Estamos buscando parceria no Chile, no México. Nós temos um mandato, né, para toda a América Latina e vamos implementar isso ao longo do ano de 2021, 2022. Então, eu vejo assim, a gestão interina é uma opção de carreira para um executivo experimentado. Hoje, a gestão interina está adequada ao cenário atual de transformação, de home office, de anywhere office, de trabalho remoto. Eu posso dar exemplos. Eu tenho hoje um profissional em Barcelona trabalhando para uma empresa em Minas Gerais, tem um profissional no interior de São Paulo trabalhando para uma empresa em Curitiba e assim por diante. É uma opção que nós julgamos atrativa. Digamos assim, se faz cada vez mais sentido econômico pelo fato de você atacar problemas pontuais e entregar respostas rápidas. E, a partir daí, nós acreditamos piamente que ela se converte, né, em uma opção bacana para os executivos brasileiros. Nós trabalhamos basicamente com posições de gerência sênior e C-level, tá? E gostaria de também dizer que somos representantes na América Latina da Globalize, que é a maior aliança de empresas de interim management do mundo todo, tá? Nós estamos presentes em mais de 17 países, dentre as quais aí eu poderia citar a empresa Patina nos Estados Unidos, Valtours na França, Atreus na Alemanha e a Nordic Interim na Escandinávia, como exemplo. Isso nos dá acesso a mais de 60 mil profissionais que temos no nosso banco de talentos, tá? E a Globalize mundialmente. A Globalize vocês podem entender como uma Star Alliance, né? uma Sky Team aí das empresas de interim management, atua em mais de 2.000 projetos por ano mundialmente. Então, esse é o cenário aí da gestão interina e que nós estamos intensificando para o executivo brasileiro e para as organizações brasileiras. Não sei, Emerson, se poderia continuar explorando alguns aspectos ou se tem alguma pergunta aí que você gostaria de colocar. Não tem nenhuma pergunta, Badad. Eu acho que você pode continuar trazendo aí alguns temas, mas uma coisa que me veio à cabeça aqui, quando você colocou o cenário global, até você recapitulando a história na Alemanha, enfim, há questões, por exemplo, do ponto de vista de legislação. A gente sempre ouve falar muito da legislação trabalhista brasileira, muita gente coloca, né, como ela muito protetiva, isso desincentiva. Tem algum estudo, tem algum ponto de atenção importante nessa questão também para as empresas do aspecto de legislação, nessa questão do interim management? Tá, bacana, Emerson, essa pergunta realmente é super importante, porque o que a gente não pode fazer absolutamente é confundir isso com uma pejotização, tá? Não é isso. Totalmente o contrário. Por quê? Porque nós estamos entrando numa gestão por projeto. Nós estamos entrando para um objetivo específico que é definido, digamos assim, contratualmente. E, além de tudo, digamos assim, a atuação da Telos, ela se dá, não é personalizada. É claro que um executivo, no final das contas, ele está lá responsável, mas ele pode ser substituído a qualquer momento. O sócio está sempre presente e responsabilizado também pelo projeto em si. E o que acontece? O executivo, quando toma essa opção, ele
A gestão interina, ela normalmente se dá através de um mecanismo contratual chamado SPE, ou seja, uma sociedade de propósito específico. O executivo, ele empreende junto conosco para digamos assim, para esse projeto. Então, o que acontece? Ele, de antemão, ele está, na verdade, manifestando um desejo, digamos assim, de livre e espontânea vontade, né? de assumir as rédeas daquele compromisso. Então, é uma consultoria como uma empresa contrata qualquer outro tipo de serviços consultivos, né? Apenas caracterizado pelo fato de que ele vai ter uma roupagem, por exemplo, às vezes, Emerson, dentro da organização, que é uma roupagem de por exemplo, muito famoso o nome, né? O Chief Restructuring Officer, né? Aquela pessoa que ocupa o posto, né? de gestor de uma reestruturação. Muito comum, por exemplo, em situações de crise, de recuperação judicial. Mas a modalidade contratual que nós temos e a intenção declarada do executivo, tá, de atuar de forma independente, tá, em uma sociedade de propósito específico, nós entendemos, tá, são marcos legais importantes e que nos asseguram, tá, total transparência e isenção de riscos por parte da empresa contratante. Esses são elementos importantes aí para destacar. O Bardati, Oi. Uma outra pergunta que eu queria colocar para você é o seguinte, é uma pergunta que eu capturei aqui no chat agora, o Emerson W. Dias da ANEFAC, ele perguntou aqui no chat o seguinte, é possível ter um time de interim management, ou seja, quando você fala de interim management, você fala de um executivo, um CEO, um CFO ou um Chief Restructuring Officer, como você colocou agora, ou você pode também falar de um time, né? Chega um time completo de executivos, todos dentro dessa modalidade de interim management para fazer uma coisa específica numa organização. É possível, Emerson. Eu diria que é muito comum o fato de, por exemplo, normalmente, num caso de reestruturação, para exemplificar, talvez seja necessário outro tipo de profissional, um especialista, por exemplo, em questões tributárias, um especialista, um gerente sênior, por exemplo, para a operação do fluxo de caixa, por exemplo. Então, é possível. Eu estou falando dessas funções mais financeiras, obviamente, pelo público que nós estamos aqui. Mas é totalmente possível, sim, que uma equipe de interims seja alocada a um projeto, ou seja, se constituindo de mais de um profissional. Normalmente, um profissional a nível executivo e outros que podem acompanhá-lo, né, part-time, esporadicamente ali dentro do percurso do projeto. Então, sim, a resposta é positiva. Um projeto de gestão interina costuma demorar de 6 meses a 24 meses, tá? Até porque, a partir de 24 meses, nós podemos até questionar, né? Poxa, mas isso é interino ou é permanente, né? Então, até outro aspecto, né, que assegura um pouco a proteção contra a sua preocupação da pergunta anterior é essa temporalidade muito clara, né, digamos, da nossa permanência nas organizações. Bacana. O que eu queria destacar, Emerson, aproveitando, a lógica de funcionamento, né, de um projeto de gestão interina. É um project mode, né? Ou seja, você vai atuar como se fosse um projeto. Você vai definir com a organização cliente os objetivos que você quer cumprir, né? Isso vão estar delimitados em contrato, isso vão estar definidos entre as partes, né? Vai haver um acompanhamento intenso, né? Como se você estivesse fazendo uma gestão de projeto. Então, você tem uma série de KPIs, você tem as reuniões de comitê, você tem as reuniões de reporte, as ferramentas e os documentos, ou seja, você tem todo o aparato, tá, que nós trazemos também, claro, a metodologia desenvolvida pela Globalize para atuação estandardizada mundialmente, mas com o toque, digamos, local aqui, customizado para o cenário brasileiro. Então, nós temos todo o ferramental e métodos, tá, para desde um diagnóstico, porque muitas vezes, Emerson, o cliente chega, puxa, eu preciso melhorar meus resultados, ou melhorar minha performance, ou eu tenho um problema, de supply chain, mas ele já está com o viés, né? Ele já tem, talvez, a expectativa de ter a resposta na cabeça, mas nós sempre fazemos questão de frisar, é preciso revisitar o diagnóstico, se ele tiver feito um. Se não, é preciso fazer um diagnóstico.
para que você tenha claramente, né, entendido onde reside o problema, qual é a causa raiz, e a partir daí definir um plano de execução, né, um plano de ação. No processo de recuperação judicial, é mais fácil porque você tem lá já o plano, né, que você submeteu para aprovação, e agora você tem que tornar aquele plano realidade, para poder até depois aprovar em uma assembleia de credores, por exemplo. Então, aquele plano de recuperação judicial, ele já está mais, assim, digamos, concretizado em um documento até judicialmente validado, né? Mas em outras situações, onde a reestruturação não chegou ao ponto de ter, por exemplo, a necessidade de uma recuperação judicial, é preciso igualmente dar esse trato, né, de uma gestão de projeto com um acompanhamento firme e organização voltada a resultados. Eu estou vendo aqui uma pergunta sobre... é sua mesmo, né? Sobre... Não, é o Emerson Dias da ANEFAC. É o Emerson Dias da ANEFAC. No chat, tá. Chegou mais uma pergunta aqui. Tá. É possível, sim. Os profissionais, a gente já teve casos, tá? O profissional desempenha de uma maneira tão, eu diria, bacana, que a empresa oferece para ele uma posição permanente e nós não pomos nenhuma restrição a respeito disso. Nós lamentamos, por um lado, né, porque nós perdemos alguém do nosso pool, mas, por outro lado, nós ficamos satisfeitos que o trabalho foi, de certa forma, também reconhecido e aquele executivo, querendo voltar para uma carreira tradicional, ele tem essa oportunidade sempre à disposição, né? Mas o que eu vejo, e gostaria de comentar, é que o executivo, quando ele entra nesse mecanismo de gestão interina e gestão por projetos, ele acaba curtindo demais isso. E o que ele mais quer é fazer projetos diferentes, né? Ele vai, normalmente, e eu até te falo por experiência própria, né? Você sabe que a minha carreira teve um início com 20 anos de uma única empresa, e a primeira mudança é difícil, mas depois você se deslumbra, você conhece outros segmentos, você conhece outras maneiras de atuação. A riqueza, né, que você vai agregando por uma vivência em diferentes cenários é maravilhosa também. E a liberdade, acima de tudo, a liberdade de você saber que você tem uma atuação muito menos política, né, muito menos preocupada com os aspectos, diria, da toxicidade, né, do ambiente organizacional. Você está meio que isento a isso. E você, a partir disso, tem uma atuação que acaba sendo satisfatória, acaba sendo, mais que satisfatória, acaba sendo recompensadora, porque eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente tem escutado dos gestores interinos, o cara com vivência multinacional, o cara com experiência internacional, chega numa empresa familiar desestruturada, né, carente de gestão, mas normalmente com muita vontade de dar certo, né, com produtos bons, com pessoas engajadas. E o que acontece, o que é? É que não tem as ferramentas de gestão, não tem a lógica da gestão para fazer aquilo deslanchar e dar certo. E aí esse executivo traz isso e ele fica com brilho nos olhos, né? Porque ele trouxe para uma empresa nacional a capacidade de expansão, a capacidade de desenvolver o negócio, a capacidade de manter empregos. Esse tem um lado, Emerson e colegas, tem um lado também de devolução à sociedade, né? Que é muito bacana e acaba sendo muito, muito prazeroso para o executivo. Ô Bardage, antes de até tem outras perguntas aqui no chat que não são do Emerson da ANEFAC, agora são, né, outras pessoas perguntando. Nessa sua fala agora, você falou a palavra engajamento, você falou a questão de a pessoa talvez revigorar uma energia que muitas vezes, num certo momento da carreira, ela um pouco que se esgota por conta dessa toxicidade, né, organizacional, enfim, tudo isso. O interim management você vê também como, por exemplo, um renascimento, né, para uma segunda carreira. Você citou o seu próprio exemplo, né, depois de 20 anos na mesma organização. Ele é também uma possibilidade de uma segunda carreira, um modelo, ele também tem esse aporte, né, de poder renovar energias para alguém que já estava talvez pensando em sair, né, do mundo corporativo, mas ele esticar a sua carreira dentro de uma possibilidade. Totalmente, Emerson. E nós temos um olhar muito, assim, hoje eu acho que vem a calhar essa tua pergunta, porque a diversidade geracional, né, é um tema, é um super tema, tá? Muitas empresas, quando falam de diversidade, pensam em etnia, pensam em gênero, mas hoje tem um tema da diversidade geracional também. Eu tenho um profissional com 62, 64 anos, com muita vontade, muita disposição de trabalho, muita energia,
E isso vai ser cada vez mais frequente, né? Os idosos hoje são idosos só no número, né? Mas a energia está disponível, o conhecimento, então tem que haver espaço para esse profissional. E o que eu vejo também? Eu vejo muita gente buscando conselho, eu vou ser conselheiro e tal, mas aquele executivo que é mais hands-on, Emerson, aquele executivo que gosta da atividade, o conselho não vai satisfazer esse cara. Aliás, vai aborrecê-lo, né, totalmente, porque o conselho é um negócio boring, né? A grande maioria dos conselhos. Então, o Agora executivo... não, Bardade, agora não, porque a Anitta entrou no conselho. Bom, aí... Agora vai ter um pouco de Aí preparo pode também. ter um pouco de, né, pode ter um pouco enfim, de animação aí nos conselhos, tem toda a razão. Mas a grande maioria deles, né, ainda estão nessa tocada, né? Então, assim, cara, o executivo hands-on, ele não tem perfil de conselho, na minha opinião, e ele tem todo o perfil para ser um gestor interino aí até os 70, 75 anos, com total tranquilidade. Total tranquilidade. E vai poder fazer a adequação do seu tempo, né? Porque aí, nesse momento de carreira também, e eu tenho muitas funções que não são full-time, eu tenho funções que são totalmente part-time, então isso é altamente, eu diria, digamos assim, se alia muito, né, a esse momento de você precisar achar ocupação mesmo para quem ainda está, digamos, com muito gás para entregar e tem dificuldade no mundo corporativo tradicional. E respondendo a uma pergunta que está aqui, nós atuamos em todo tipo de empresa, em todo tamanho. Nós não somos, digamos assim, digamos, de alto custo. Pelo contrário, nós temos propostas competitivas, né? Porque nós atuamos com executivos localmente, por exemplo. Exemplo, tá? Eu não vou levar ninguém de São Paulo para atuar, por exemplo, no interior, tá? Do Nordeste ou no agronegócio lá em Mato Grosso. Não, eu vou buscar um profissional local na maioria das vezes, né? Nós vamos sempre procurar conciliar, né, a questão do custo com o orçamento da empresa e tudo mais. E por isso que nós buscamos profissionais em todo o Brasil, né? E nós cadastramos para o nosso pool gente de todas as localidades e de todas as experiências. Tem uma outra pergunta, Bardade, ó. Como o RH das empresas é informado e como contribui com a gestão interina? Sempre participa, né? Sempre participa. Eu diria que a gente encontra de tudo, né, Emerson? Não só no RH, a gente encontra situações difíceis mesmo, digamos, dentro de uma área financeira ou de uma área de supply chain e tudo mais. Mas o RH, claro, tem um papel fundamental porque ele precisa, digamos assim, inserir bem, né, essa equipe dentro do dia a dia da empresa e tal. E tem havido uma aceitação a essa lógica e a gente tem conseguido mostrar da importância que é de você fazer um acolhimento importante desses profissionais que estão chegando, né? Fazer ambientação cultural. Então, isso é papel do RH e a gente tem tido bom, digamos assim, bom diálogo em relação a isso. Bacana. Mais alguma pergunta aqui no chat? Tem o Edivaldo, é isso? Colocou um joinha aqui na tela. Tem alguma pergunta, Edivaldo? Pode escrever aqui no chat para a gente. O Bardade, você falou da questão daí do idatismo, né, que é uma diversidade geracional, que é um tema importante. Recentemente eu li esse livro aqui, né, a Economia da Longevidade, do professor Jorge Félix, e ele fala da questão do envelhecimento populacional, e esse envelhecimento ele vai muito mais além de questões de previdência. Por quê? Porque é um envelhecimento de pessoas ativas, né? E a gente sempre teve a ideia de que depois dos 60, 65 anos, a pessoa se aposenta e não contribui mais com o mercado. E aí ele passa a ser um peso, né, para o Estado, porque tem que prover previdência. E a discussão da economia da longevidade é o oposto disso, né? É como é que você usa esse conhecimento, né, a silver economy, né, por conta dos cabelos prateados. Quem tem cabelo, no caso, né? No meu, essa metáfora não faz muito sentido. Mas como é que você usa, né, aproveita essa experiência para fomentar a economia, né, gerar produto, gerar serviço, esse tipo de atividade. E acredito também, né, Bardade, a gente, no mundo ocidental capitalista, a gente acho que perdeu um pouco desse uso da experiência das pessoas jovens há mais tempo, né? Porque a gente meio que descarta
as pessoas mais velhas e acredita só na juventude, né? E quando, na realidade, você que é um profundo conhecedor de filosofia, história e arte, né, sabe que a sabedoria está naqueles que há mais tempo coabitam esse planeta, né? É uma oportunidade também de reacender aí um mercado de trabalho né, que pode pensar coisas diferentes, produtos, trazer inovação. Você também enxerga essa possibilidade? Totalmente, Emerson. E só para contribuir contigo, né? Na República de Platão, né? Quer dizer, o sábio só é considerado 50 a mais, cara. Não tem como você ser gestor, porque na República de Platão, né? A República ela era gerida pelos filósofos, né? Pelos sábios, a República ideal, né? E aí a pergunta, né? Do Glaucon, né? O irmão do Platão para Sócrates mas e qual é a idade, né? E o cara fala, tem que ter até 50, tem que estudar até os 50 para começar. Então, assim, veja, a gente acabou perdendo isso, né? Mas isso tem mais de 2.500 anos. Mas, enfim, eu corroboro totalmente essa ideia. E a nossa luta é essa, tá? A gente tem levado isso nas nossas mídias sociais, a gente tem levado isso em todos os debates nossos. E eu queria ressaltar de novo o aspecto, assim, o profissional altamente qualificado, maduro, experiente, com energia. A gente já tem visto isso, vai até 75, talvez até mais. O nível de contribuição dessas pessoas é impressionante e a gente não pode perder isso de forma nenhuma. Mas eu também queria fazer uma ressalta, talvez até fugindo um pouco da tua pergunta. O modelo de gestão interina também cai como uma luva para os millennials. A gente sabe tudo bem aí, os vivos dizem, né? Qual é o tempo médio de permanência de um funcionário na Apple, Facebook, Google e tal? A gente tem visto que é 2 anos e pouco. Ou seja, o mundo corporativo novo, né? O mundo dos millennials está, digamos assim, convergindo para a gestão por projeto, para a gestão por uma etapa curta, né? Então, o millennial que ele quer ficar na praia, lá em Ubatuba, surfando e trabalhando home office. O interim management para ele é excelente também, o modelo, né? Então, assim, hoje nós temos um modelo que se adequa tanto para o profissional experiente, como para o profissional que não quer ver esse papo de carreirismo, de politicagem, né? de falsa meritocracia dentro das empresas. Então, assim, eu vejo um modelo muito adequado para o cenário atual, tanto por um lado quanto por outro. E voltando à pergunta original, nós não podemos perder essa mão de obra, né? Esse trabalho altamente, eu diria, especializado que está aí à disposição nos Silver Surfers. E o nosso papel é criar cada vez mais oportunidades para que eles voltem e voltem com gosto, né, para o mercado. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, ó, do Galaxy S9. Hein? Ainda bem que não é Moreninha 14, né? Ruivinha 17, mas o Galaxy S9. Ó, bom dia a todos. Em termos gerais, as empresas estão engajadas nessa gestão de pessoas com essa bagagem e não apenas como estereótipo de profissionais que não estão mais enquadrados nesse modelo? Olha, vou te falar o seguinte, Galaxy S9. O cenário no Brasil hoje é um cenário ainda ambíguo. Existem as multinacionais que conhecem esse modelo lá de fora e com os quais a gente tem menos dificuldade de interagir, e existe desconhecimento, né, por parte aí, digamos, do middle market, das empresas familiares, que não estão acostumadas e talvez nunca tenham ouvido falar de uma atuação como essa. Então, nós temos um trabalho também de evangelização, nós temos um trabalho que começa quando chega para nós, né, a demanda de explicar como é que funciona, como que é possível a atuação e tal. Então, nós enfrentamos esses 2 cenários, tá? Quem já está acostumado, porque a matriz lá fora conhece, recomendou e tal, e quem nunca ouviu falar e que nós vamos ter que fazer todo o trabalho inicial de convencimento e tudo mais. Então, isso está presente no nosso dia a dia, tá? Esses 2 momentos aí distintos. Legal. O Galaxy S9, o nome revelado aqui é Cristiano Freitas, não é Ruivinha 17 nem Moreninha 19. Olha só, o Edivalmir Campinas, eu entendo que o envelhecimento do profissional no Brasil começa aos 40 e muitas empresas não aproveitam essa mão de obra qualificada. Será que os profissionais, quando vão chegando aos 40 para frente, param de inovar? Bom, aí eu estou com 46, né? Acredito que eu ainda estou inovando bastante. Não sei se é o quadro geral. O que você vê, Bardade? Eu estou com 56 e o ano que eu mais inovei foi esse ano, Emerson. Né? Para dizer aquela frase que eu ouvi do professor Cortella uma vez e nunca mais me esqueço, quer dizer, eu sou a melhor versão de mim mesmo, né, nesse exato momento.
e acho que vai continuar assim, né, por muito tempo ainda. Não, acho que, cara, a inovação depende de alguns fatores muito interessantes. Primeiro, curiosidade. Então, se você continua sendo curioso, você vai inovar, né? Abertura, né, ao conhecimento. Então, se você é lifelong learner, você vai continuar inovando, né? E depois ambiente, cara. E aí o ambiente quem constrói são as pessoas nas empresas. Então, quanto mais de nós estivermos aí, né, cuidando desse ambiente, a capacidade de inovação dos prateados vai continuar presente. Pode ficar tranquilo, Galaxy. Muito bom. O Bardage, bom, estamos chegando aqui no tempo que a gente combinou, 9h09, a gente falou até as 9h10. Deixo você à vontade aí para suas considerações, se quiser trazer mais algum tema, estamos tranquilos aqui, estamos no bate-papo entre amigos, fique à vontade. Eu queria só, talvez, como, digamos, aí, 2, 3 palavrinhas finais. Primeiro, ressaltar que a gente está presente aí muito forte no LinkedIn, tá? Telos Transition. A gente tem feito, a gente tem o nosso site também, telostransition.com. A gente tem muito conteúdo, a gente tem colocado sempre, tá? Entrevistas com pessoas que estão atuando na gestão interina, né? Nosso conteúdo também, eu diria, técnico também aparece lá, quer dizer, por que ser o gestor interino, qual o perfil adequado, como que é a minha atuação, e também conteúdos aí, por exemplo, como esse da diversidade geracional. Nós trabalhamos diversas palestras nas empresas, então os temas aí quentes do momento, ESG, os temas de inovação, de transformação digital, nós estamos levando às empresas, porque nós somos também, eu diria, tá, ouso dizer, aí uma espécie aí de think tank da gestão. Nós precisamos, né, estar sempre atualizados e os nossos executivos eles são preparados para essa atuação, quer dizer, e aliás, desculpe, mas agora eu vou falar já que eu tenho um minutinho. Telos vem, né? Telos é uma palavra grega, né? Vem de Aristóteles, quer dizer, vem da intenção, né, de você construir um bem maior, né, um futuro, aquele que seria o destino da humanidade. Você pode acreditar ou não, né, que as coisas são intencionais, mas o nome nos remete a essa decisão de você querer empreender algo em nome de um bem maior, em nome do melhor para a humanidade. Então, essa é a nossa lógica. O nosso nome não é à toa, a gente construiu isso porque nós quatro, como gestores da empresa, acreditamos piamente nesse modelo, nessa forma de vida. E, por isso, também nós aculturamos os nossos executivos, tá, um pouco na filosofia Telos, na forma de gestão e nos temas, né, que são prioritários hoje para uma gestão eficiente e buscando aí a perenidade das organizações. Acompanhem a gente por aí nas mídias sociais, que terei muito prazer em falar com todo mundo, e se alguém, por acaso, tiver super interesse aí em se cadastrar, a gente também tem um caminho lá para você ter o seu CV avaliado pela gente, tá? Super obrigado, Emerson, e demais colegas aí pelo espaço. O Bardage, já que você falou de CV aí, vamos pegar uma pergunta aqui também que chegou do Ailton Leite. Como tem sido o processo de vocês para fazerem a escolha e contratação de profissionais para ocuparem a função de gestão interino? Tá. Bom, como dito, nós temos primeiro um banco de dados, né, de profissionais que vem do nosso networking, que vem de atuações anteriores. A gente vai amealhando aí profissionais com quais a gente tem contato e vai pré-qualificando, pré-selecionando eles. Então, se me chega amanhã uma demanda de um supply chain director, eu vou buscar no meu banco de dados, porque eu já tenho alguns cadastrados, já conheço muita gente. Agora, eu primeiro preciso saber exatamente qual é a missão que a empresa está me contratando para ser cumprida, Ailton. Então, eu vou ter o entendimento dessa missão, a partir da missão eu vou definir o perfil, né, exatamente que eu vou julgar que é adequado para responder aquilo, vou, digamos assim, acordar esse perfil com a organização e aí eu vou em busca desse profissional. Ou primeiro na minha base de dados, e se não, né, através aí do networking de busca, tá, específica. Nós vamos fazer postagem, nós vamos buscar os outplacements, nós vamos atrás do cara onde quer que ele esteja, se por acaso não estiver já conosco. Bacana. Muito bom. Bardage, muito obrigado aqui pela sua fala, pelos esclarecimentos, a sua contribuição sempre é muito rica, né? Em termos de... Acho que você é um cara que tem essa capacidade de conectar assuntos diferentes, mas que convergem. Então, sempre é um grande prazer bater esse papo contigo.
Boa sorte aí na Telos Transition. Quando eu vi esse nome, eu já entendi qual era o recado, né? E já falei, tem o dedo de vantagem aí nesse negócio. Então, você fica com a gente aqui no background. Se tiver mais pergunta, a gente chama. Mas, por hora, muito obrigado. Tá bom. Eu vou passar para o celular, porque eu vou me deslocar, mas eu estou escutando. Bacana. Bom, então agora, para dar continuidade nesse nosso quarto encontro de carreiras ANEFAC, um espaço para a gente discutir exatamente isso, né? Novidades que têm acontecido no mundo do trabalho. E eu sempre gosto de frisar que quando a gente fala mundo do trabalho, é diferente do mercado de trabalho, né? Porque o mercado de trabalho é essa coisa meio, a ideia de mercado originalmente, de uma feira, né? Onde eu compro e vendo, ou seja, onde eu contrato a gente, então eu vou ao mercado buscar profissionais, mas a gente fala muito sobre o mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho ele envolve outras questões, né? Ele envolve questões comportamentais, ele envolve questões motivacionais, expectativas, modalidades de trabalho, essa questão do interim management, envolve discussões sobre carreira, né? E eu sempre digo que carreira não é o próximo emprego, carreira é uma coisa muito mais ampla. Carreira é uma sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo da existência de um ser. Então, ela é um elemento muito maior do que apenas um próximo emprego, um próximo trabalho, né? E trabalho é qualquer esforço humano para a satisfação de outra necessidade humana. Então, tudo isso é trabalho. No mundo altamente, né, conectado, volátil, complexo, ambíguo, né, muitas vezes ansioso, não linear, frágil, enfim, com toda essa dinâmica que a sociedade moderna tem, onde a gente consegue, por exemplo, como eu brinquei aqui com o Bardage, enxergar, por exemplo, hoje uma, né, cantora como a Anitta, e aí não vou entrar na questão, né, do gosto musical ou não, mas que hoje está sentada no conselho de administração de um banco, né, do Nubank, que anunciou essa semana a Anitta como membro agora do conselho de administração. E, inclusive, ontem à noite eu dava uma aula sobre essa temática de estratégia, enfim, e nós debatemos em sala de aula essa questão. E muita gente não sabe, mas a Anitta, né, além de ser uma cantora, enfim, uma artista, ela é também uma empreendedora, né? Em 2018, ela saiu na revista Exame, na capa, porque ela tinha acabado de dar uma palestra em Harvard, explicando qual é o modelo de gestão que ela adota na organização que ela tem, né? Que ela denomina, inclusive, o nome Anitta como uma empresa, um produto, e a Larissa, né, que é o nome verdadeiro dela, é a administradora deste capital artístico e etc., que desemboca em várias possibilidades. Então, é um mundo altamente, né, conectado, volátil, incerto, e a gente precisa ter o mínimo de entendimento nele para conseguir navegar. Pois bem, essa é a nossa ideia do encontro de carreira, sempre discutir as novidades que estão acontecendo no mundo do trabalho que afetam o mercado de trabalho. E para dar continuidade nesse bate-papo, eu quero chamar aqui os nossos dois amigos, o Felipe Brunieri e o Guilherme Malfi, que são sócios fundadores da Assets Expert Recruitment, nossos parceiros aqui da ANEFAC também, para trazer aí algumas ideias, notícias, novidades para a gente conversar. Rapazes, sejam muito bem-vindos. Deixo aqui o palco para vocês. Emerson, pessoal, eu não estou conseguindo só colocar o vídeo aqui, se alguém puder me liberar. Você não deve estar como host aí, né? O meu tá aparecendo, eu acho, né? O meu tá bom. São as perguntas, as falas mais frequentes nesse período de pandemia você está no mudo, né? Não estou conseguindo ligar a câmera. Essas são... É o bingo, né? É o bingo. Se não tiver essas falas num evento, numa reunião, durante o período de pandemia, não é uma reunião verdadeira. É isso aí. Não, excelente, Emerson. Primeiro, muito obrigado pelo convite. A gente admira, gosta muito da ANEFAC, né? Vocês fazem um trabalho sensacional. Você, especialmente, né? Sempre nessa conversa de carreira, preocupado, né, com o mercado de trabalho. Então, parabenizo vocês mais uma vez pela iniciativa, né? E também dizer que a gente está sempre aqui quando vocês precisarem, tá? O Egídio também sempre está organizando ótimos eventos, sempre está com a gente, o Boli também, então estamos juntos, né? Enfim, e só para ilustrar, só para dar uma introdução um pouco mais contundente sobre a Assets é uma consultoria de recrutamento e seleção, tá? Eu e o Guilherme somos sócios, né?
Ela nasceu em 2019, ela tem 2 anos e pouco, mas a nossa história de recrutamento de seleção ela vem muito mais antes disso, né? Nós somos headhunters há 11 anos já, desde 2010, sempre recrutando para finanças, né? Contabilidade e essa parte mais de governança e estratégia. E antes disso, nós somos contadores de formação, começamos a trabalhar na Deloitte em auditoria externa, os primeiros anos da carreira, o Guilherme passou por uma área de tesouraria também, uma empresa financeira, enfim, a gente veio da área financeira e depois a gente recrutou a partir de 2010 para finanças. Então, isso facilita bastante entender o dia a dia dos candidatos, dos nossos clientes, que são as empresas, tá? Mas a Assets, ela é, então, uma consultoria de recrutamento de seleção que só faz vagas de finanças, a gente não faz nenhum outro tipo de vaga. São posições de liderança, gerência sênior, diretoria, vice-presidência, né? E a gente atua em clientes dos mais variados tamanhos, desde muito pequenas startups até empresas muito grandes, blue chips de mercado, brasileiras ou estrangeiras, capital aberto ou fechado, e também de vários setores da economia real. Você é enlouquecido. Opa, acho que o Marcos abriu aí. Marcos. E aí, então, empresas brasileiras, estrangeiras, capital aberto e fechado e de diversos setores da economia real, né? Então, indústria, varejo, serviços, tecnologia, infraestrutura. E a gente também trabalha com banco, mercado financeiro, um pouco menos com gestora de ativos, corretora, ou seja, empresa muito mercado financeiro mesmo, tá? Mas só para dar um overview aí, quem quiser seguir a gente, super aberto também, a gente tem muito conteúdo bacana lá no nosso LinkedIn, no nosso site. Mas, enfim, o Emerson nos convidou para falar um pouco de carreira, né, em finanças, que é a nossa expertise. Então, estou eu e o Guilherme aqui para falar sobre isso. Eu vou comentar um pouco mais sobre os aspectos técnicos, né, que são exigidos hoje em dia, né, do profissional de finanças. O Guilherme vai falar um pouco mais da parte comportamental e depois a gente conclui dizendo como é que está o mercado de trabalho, né, como é que o mercado está nesse momento, né? Enfim, mas antes de eu começar a falar sobre o aspecto técnico, eu queria só ressaltar esse ponto que o Emerson e o Bardage falaram sobre a parte de idade, né? Eu acho que é um assunto que sempre vem à tona aqui em todos os eventos que a gente participa, né? E eu acho muito engraçado e até um pouco triste, viu, Emerson, porque a gente ouve em todas as vagas que a gente conduz, a preocupação dos nossos clientes em relação à diversidade, né? E tem algumas empresas que falam, poxa, eu queria realmente uma pessoa diversa aqui, né? Para estimular a diversidade. Então, queria uma mulher, eu queria uma pessoa com outra opção sexual, eu queria negros, queria pardos, né? Pardos e pretos, que compõem o negro. E a gente fala, poxa, que legal, então vamos pensar também em diversidade em relação à idade, né? E aí vem esse diversidade peronomútil, né? Então, poxa, mas será que são só os negros e as mulheres que são diversos? Mas por que você não pode ter uma equipe que tem pessoas de 70 anos e pessoas de 20, né? Isso é muita diversidade, né? Mas a gente percebe uma certa resistência ainda no mercado em relação a isso, e a Assets, ela sempre preza e prima pela questão da inclusão em relação à idade também nos processos seletivos, tá? Dito isso, eu queria agora focar um pouco na parte técnica. A gente conduz projetos, como eu mesmo falei, em todas empresas de diversos setores e tamanhos, e a gente percebe que recentemente tem algumas questões, tanto técnicas quanto de experiência, que são mais levadas em consideração, né, nos processos seletivos. Então, considerando as mais de 25 subdisciplinas que a área de finanças tem, né? Quando a gente fala de área de finanças, parece que é uma só, mas são muitas, né? Tem mais de 25 subdisciplinas aí mapeadas por nós. Eu acho que tem algumas que se destacam, né, nesse último ano, né? Em relação à parte técnica. Então, a primeira que mais se destaca, pessoal, que eu acho que é importante vocês saberem, é a parte de business support, né? Geralmente, e cada vez mais, né, até os anos 90, no começo dos anos 2000, o CFO, né, ele era o profissional, o diretor financeiro que era mais responsável, até pela volatilidade, né, da moeda, enfim, a inflação, hiperinflação. Ele era o responsável por garantir, né, que os livros contábeis
estivessem certos, né? Que as empresas estivessem pagando os impostos de forma correta e etc. De 2005, 2004 para cá, mudou um pouco, né? Tem mudado um pouco aí a percepção do CFO. Ele deixa de ser um CFO e vira um CPO, né? Que é um Chief Performance Officer, né? Ou seja, ele está muito mais focado na performance do profissional, né, da empresa, desculpa, do que apenas ser o guardião dos livros, né, das demonstrações financeiras. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele é o profissional que vai sentar junto com as áreas de negócio, especialmente vendas, marketing, operações, logística, supply, enfim, manufatura, e vai desafiar, né, e vai entender como é que a gente pode aumentar a margem da companhia com iniciativas internas, né? Desde iniciativas de redução de custo, né, e também iniciativas de incremento de receita. Então, o CFO ele deixa de ser uma área de back-office e cada vez mais está sendo também um suporte às áreas de front, né? Então, desde uma precificação, um desconto, uma análise de desconto, uma análise de viabilidade de novos produtos, a parte de business case para ampliação de fábrica ou para M&A, enfim, ele realmente está muito próximo às áreas de negócio. Então, esse business support, que muitas vezes é feito por algum profissional de FP&A, né, da área de FP&A, de business controlling, né, ou seja, financial planning, né, a parte de orçamento, forecast, e em algumas empresas esse profissional acumula também business support, né, como diretor, e aí vai quebrando os gerentes abaixo. Mas essa expertise, essa tecnicidade de suportar o negócio é uma demanda cada vez maior pelas empresas, né? Então, o profissional de finanças ele precisa ser o segundo diretor, né, o CFO, o segundo diretor que mais conhece de vendas, mais conhece de marketing, mais conhece de operações, só perdendo para os respectivos diretores dessas áreas. Então, ele precisa estar próximo ao negócio. Essa área de business support vem sendo muito demandada para a gente, tá, nos últimos anos, especialmente esse aqui. Imagina, na época de crise, você precisa... O financeiro precisa ser capaz de sentar com as áreas, com todas as áreas, e identificar oportunidades de aumento de margem, né? Então, esse papel de estar junto com as áreas incrementando margem tem sido cada vez mais relevante para o profissional de finanças. O segundo papel que a gente tem visto bastante, obviamente por causa da crise, é a parte de tesouraria, né? Especialmente a parte de gestão de caixa e projeção de caixa. Então, não só o dia a dia do cash management, mas muito mais a parte de projeção de fato, né, de 1, 3, 6 meses, de acordo com o negócio da companhia, o setor, né, varia bastante a previsibilidade, mas ter uma previsão e identificar necessidades de incremento de caixa ou de sobra de caixa e bolar uma estratégia para isso tem sido cada vez mais relevante também. Então, junto com a projeção de caixa e a gestão de caixa, vem as oportunidades de captação, quais são as melhores fontes de financiamento, né, de dívida, né? Então, essa identificação, essa proposição para o CEO, enfim, para a empresa de melhores fontes de financiamento também está bastante aquecido, né? E sobrou algum caixa ali, quais são as melhores oportunidades de aplicação, é mais conservador ou não é? Enfim, então essa parte de projeção de caixa, tesouraria, captação, também tem sido bastante requisitada pelos nossos clientes, né? E a terceira parte que eu citaria aqui é a parte de riscos, né? Então, quando eu falo riscos, são riscos de maneira geral, né? Se a gente conseguir lá o COSO, né? Enfim, até a 31 mil também, a gente tem os riscos financeiros, os riscos estratégicos, riscos operacionais, né? Riscos de compliance, de integridade, riscos regulatórios de acordo com o setor. Então, uma gestão de riscos, o risk management de uma forma geral, e aí desde a parte de avaliação dos riscos existentes, levantamento de novos riscos e a tratativa, né, como é que é o plano de contingência, quem são os responsáveis, de todos os riscos, está sendo também muito demandado. Um fator principal aqui, a parte desde da SOX, né, especialmente a parte de riscos operacionais, então controles internos, isso já vem acontecendo bastante, começando pelos bancos lá atrás e agora muito mais nas empresas brasileiras, né, de grande porte, depois da Lava Jato, mas agora olhando também para os riscos financeiros. Então, risco de mercado, risco de liquidez, isso tem sido cada vez mais demandado da gente aqui. As empresas estão percebendo a oportunidade que elas têm de se preocupar com riscos e olhando muito mais para isso. Então, a gente tem feito várias posições nesse sentido, tá? Então,
Então, eu diria que hoje, as 3 áreas que mais demandadas em termos técnicos são essas. FP&A/Business Support, né, suporte ao negócio, a parte de tesouraria, especialmente olhando projeção de caixa e dívida, e a parte de riscos, sejam eles financeiros ou mais estratégicos e operacionais, tá? Risk Management de uma forma geral. Olhando um pouco da parte de experiência profissional, né, é lógico que quando você vai fazer uma entrevista, quando você faz um currículo ou algo assim, você tem que mencionar o que você fez, as atividades do dia a dia, qual que era a sua responsabilidade, que é isso que eu estou falando, né? O dia a dia, qual era a rotina, o que você estava fazendo em cada uma das suas passagens, né? Mas também você tem que mencionar os projetos ad hoc, né? As coisas mais pontuais que você fez naquela passagem, né? Qual foi o seu ganho, o que foi um projeto que você trouxe ali, o que você fez ou coordenou ou implementou de diferente ali naquela área, naquela empresa. Então, isso também é muito observado pelo Headhunter como nós, né? E também pelas empresas que estão contratando. Nesse sentido, eu diria que existem 3 projetos ou tipos de processos ou projetos ad hoc mesmo que as pessoas participam, que são mais relevantes ou têm sido mais relevantes e considerados pela empresa, tá? O primeiro é qualquer coisa relacionada à tecnologia, ainda mais no dia de hoje. Então, o financeiro ele também precisa ter participado de algum projeto voltado à tecnologia, seja implementação de algum RP, né? E seja também implementação de dashboards. A gente tem várias ferramentas de dashboards interessantes aí que trabalham com banco de dados robusta. Não estou falando que o profissional de finanças precisa saber programar em Python ou em alguma linguagem específica, mas ele precisa saber falar com a equipe de TI, né, especialmente, ou com alguma consultoria externa, no que tem que ser o output daquela tecnologia, né? Então, essa parte de ERP e essa parte de dashboards para suportar a área de vendas, por exemplo, com algum relatório com indicadores mais claros, mais friendly ali, esse tipo de experiência agrega muito para a carreira, tem agregado muito para a carreira em finanças, tá? Mais voltada à tecnologia. A parte com certeza, de M&A, né? Então, participação em projetos de aquisição ou venda de empresas. E aí, quando eu falo participação, ela envolve, sim, a análise financeira, né? O valuation, até a prospecção de potenciais compradores e vendedores, passando pelo valuation, passando pela diligência, a coordenação da diligência, né, com escritórios externos, auditoria, enfim, e também na negociação, sentar junto com o CEO e junto com a empresa que vocês querem, que a pessoa quer comprar, para negociar e tudo mais, né? Então, essa parte do M&A e também a parte do pós-M&A, né, o PMI, que é o Post-Merge Integration. Então, vendeu ou comprou a empresa, como é que vamos colocar isso para dentro? Ou fazer a cisão, né? Então, essa parte de internalização da companhia adquirida é muito relevante para o profissional de finanças. Ele acaba tendo uma visão holística da companhia, né, que ele comprou, que a empresa comprou. Então, ele precisa olhar os 3 pontos, né, processos, pessoas e sistemas. Então, essa experiência mesmo com projetos de internalização de companhias adquiridas é muito relevante para o profissional de finanças, tá? E, por fim, obviamente, eu acho que eu citaria a parte de expansão orgânica, né? Então, não M&A, mas expansão orgânica. Então, participar de alguma ampliação de uma fábrica, a construção de alguma fábrica, ou algum novo produto, né? A viabilidade disso, o business case disso. Então, essa experiência também com expansão orgânica já é muito requisitada e tende a ser cada vez mais requisitada se o Brasil recuperar, né? Como dar sinais de melhora, tá? Então, eu quis trazer isso como um overview da parte técnica. Queria passar agora para o Guilherme, meu sócio, falar um pouco do que são os pontos comportamentais, aspectos comportamentais, né, que têm sido mais exigidos do profissional de finanças, e depois a gente faz um finalzinho aí só para falar um pouco de como que está o mercado, né, de forma geral, em termos de contratação. Tá? Fica aí à vontade, Gui. Maravilha, gente. Primeiro, bom dia, agora oficialmente a todos. Primeiro que eu tenho muito orgulho quando eu escuto meu sócio falando, tenho uma grande admiração por ele, e fico muito contente da gente estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa experiência, né? E o Fê trazer essas questões técnicas que têm sido muito demandadas, né? Acho que essas dicas que o Fê deu são muito importantes, tá, pessoal? São prioritárias, assim, hoje no mercado de finanças, né? Só fazendo um gancho também à apresentação do Bardagi, queria primeiro parabenizá-lo, porque eu acho que ele trouxe questões sociais muito importantes, né? Então, quando a gente fala dessa questão da idade,
a vontade que eu tenho, eu falo isso com o Fê, é de dar um medidor de energia nas empresas e falar, olha, você está falando que esse profissional de 65 anos não tem energia, mede então a energia dele, porque não é possível que a gente tenha esse tipo de coisa ainda no século XXI. A gente fala de diversos tipos de diversidade, mas essa que foi a principal diversidade de anos, né, das pessoas na época do meu pai, 50 anos, nossa, mas não serve mesmo, não perca o emprego, não saia daquela empresa, porque se você sair, você não se recoloca mais. Eu vivi isso em casa, quando meu pai perdeu o emprego com 49 anos, foi um desespero na minha casa. Acho que um outro ponto que é bacana de trazer do Bardagi é que ele falou sobre essa nova geração que trabalha por projeto, e eu concordo com ele. Eu só queria dar uma dica, principalmente eu sei que tem muitos pais e mães aqui, né? Os pais dessa turma aí que está ingressando no mercado de trabalho, que a turminha que nasceu ali de 98 a 2001, 2002. Gente, projeto é importante, eu acho que eles estão numa nova era, mas preciso avisá-los que eles precisam sentar e trabalhar. Né? Então, assim, nós estamos com uma questão aqui também de desvalorizar as pessoas mais experientes, mas essa turma que está vindo também, cada vez mais está querendo pôr menos a mão na massa e fazer mais a gestão estratégica. Mas para você fazer a gestão estratégica, você precisa ter experiência massa bala. Então, é só uma dica que eu acho que também é muito importante, tá? Trazendo um pouco para as questões comportamentais, né? Acho que o Felipe trouxe bastante as questões técnicas. O que a gente percebe hoje, pessoal, é que falando das principais aqui questões comportamentais que a gente percebe que as empresas, os gestores buscam nos profissionais de finanças principalmente, acho que a primeira coisa é cultivar um ambiente de alta performance. Então, esse profissional realmente ter um foco na alta performance, né? Isso não é trabalhar 20 horas por dia, isso não é mostrar só esforço, mas é mostrar foco, mostrar performance, é realmente se preocupar com a alta performance, esse ambiente de alta performance. Acho que uma outra coisa que é muito importante que vem acontecendo, até pela globalização, pela rapidez, pela agilidade que nós estamos vivendo, eu acho que o que tem se valorizado muito no mercado de trabalho é a adaptação a mudanças, né? Mudança de cenário, mudança de projetos, mudanças de um todo. Então, o profissional hoje ele tem que ser flexível, né? Entender que realmente a empresa ou a área pode mudar o caminho e isso pode ser rápido, né? Então, não ter medo realmente de ter que desfazer aquilo que estava construindo para já fazer outras coisas. Isso também é muito importante, isso cada vez mais comum, né? Agora, trazendo um pouquinho para a liderança, né? Acho que é o nosso público aqui, é a construção de times eficientes, né? Eu acho que então, que isso acaba impactando na habilidade comportamental? Você ter esse skill de liderança, entendendo que nem todo mundo é perfeito, entendendo que nem todo mundo performa igual, entendendo que nem todo mundo vai performar em determinadas cadeiras. Então, tem que ter esse olhar clínico de alta performance de equipe. Acho que isso também é algo que, no momento de uma contratação, principalmente os CFOs, eles priorizam muito nos seus gerentes e tudo mais. Outra coisa que eu queria trazer, que eu acho que é muito importante, que eu sempre falo que é o segredo do mundo, quanto mais nós temos ferramentas tecnológicas, mais a relação humana vai ser valorizada. A gente não tem a menor dúvida sobre isso, né? Então, a comunicação efetiva é o segredo, não só do mundo corporativo, mas do mundo como um todo, mas é uma das habilidades comportamentais que têm sido mais valorizadas e que nós estamos percebendo que essa turma que está chegando no mercado de trabalho valoriza menos, né? Cada vez mais tecnologia, cada vez mais você tem uma inteligência artificial fazendo alguma coisa por você, mas essa proximidade, essa relação humana, essa comunicação efetiva, transparente, assertiva, ela tem se tornado cada vez mais valiosa, né? Eu acho que assim, a gente pode falar de experiências aqui de profissionais. Nós temos aqui hoje profissionais com bastante experiência e super capacitados que devem estar entendendo exatamente o que eu estou falando, né? Na década de 90, 80, 90, nós tínhamos outros desafios, mas a comunicação ela era mais efetiva, por incrível que pareça. Hoje a gente precisa incentivar mais essa comunicação efetiva, né? Então, se eu pudesse elencar aqui as principais habilidades comportamentais, eu traria esses principais pontos, tá? Acho que é isso, pessoal.
Eu queria só complementar também, Gui, em relação ao mercado. Como é que muitas pessoas perguntam, tá, mas como é que está o mercado de recrutamento e seleção nessa loucura, né? A gente pode até falar depois um outro encontro aqui sobre a questão do home office ou do full home office, né? Porque hoje não é um home office, hoje você está morando no seu trabalho, né? Você não está trabalhando em casa, então tá difícil. Mas já como a gente começa a sentir já as consequências do novo normal, como diriam, né? Diziam que era novo normal, agora já estão voltando atrás do novo normal. Enfim, tem engajamento muito menor, índice de desenvolvimento das pessoas muito menor, dificuldade na comunicação, tem um lado sombrio aí do full home office. Eu acho que cada vez mais o mundo vai caminhar para o modelo híbrido, né? 2, 3 dias em casa, 2, 3 dias no escritório, mas depois a gente conversa sobre isso. O que eu queria só ressaltar é como é que está o mercado de recrutamento de seleção em finanças, né? Acho que é importante isso. A gente sabe, nesses últimos 11 anos que a gente trabalha com isso, que o mercado é cíclico, né? Em recrutamento de seleção existe uma sazonalidade durante o ano, né? Então, geralmente, em épocas normais, ele começa em um volume menor de vagas em janeiro, fevereiro, né? Férias, carnaval, aquele negócio todo. Começa a crescer em março. Abril, maio e junho é o pico do ano. Todo mundo já emitiu balanço com parecer, pagou o bônus, né? Está na ativa ali, o orçamento aprovado para começar a contratar, enfim. Então, abril, maio e junho é o pico do ano. Aí, julho é bem baixo por causa das férias, geralmente. Agosto, setembro dá outro pico e vai caindo outubro, novembro, dezembro. Tá? Dezembro é o pior mês de todos, obviamente, até porque é mais curto, né? Enfim, e obviamente, né, em épocas de crise como a gente está passando, isso não existe. É muito inconstante, a gente não tem tanta previsibilidade. Mas eu diria que eu percebo, eu e o Gui, aqui na Assets, que existem algumas nuances que vale a pena trazer aqui. Então, obviamente, tem alguns setores contratando mais do que outros, né, pela confiança, pelo momento. Então, eu destacaria os setores de bens de consumo, até pelo auxílio, né, que o governo está dando. Então, bens de consumo está bem, está contratando bastante. Também diria, especialmente cosméticos e bebidas, né, e alimentos, mas, enfim. O setor de mobile também, internet, né, tanto aplicativo quanto os websites. Então, está bem quente também essa parte de mobile, sendo startups ou empresas maiores, né? A parte de saúde, né, desde a parte mais de serviços de saúde, hospitais, clínicas, enfim, até a parte também de medicamentos, a parte farmacêutica de fato, né? E agronegócio. Acho que agronegócio no Brasil, especificamente, é muito forte, então tem contratado bastante gente também, né? E tem alguns setores que estão contratando menos, como vocês devem imaginar. Então, o varejo ainda se recupera, autopeças não tem muita coisa, aviação quase nada, setor de lazer e entretenimento pouca coisa. Então, depende muito do setor. A gente percebe também que a nacionalidade impacta um pouco. Então, empresas brasileiras, especificamente, sejam de capital aberto ou não, estão contratando ou estão com uma confiança maior do que empresas estrangeiras, né? Isso é interessante. Eu acho que a empresa estrangeira tem um padrão de governança talvez um pouco maior, ou não é governança, mas é global, né? Muitas vezes, nem toda brasileira é global, mas a estrangeira, se ela está aqui, ela tem uma regionalização pelo menos. Então, para ela fazer algum movimento de contratação, tem que ser uma aprovação global, né, para acontecer isso. Aqui no Brasil é muito mais ágil, então as empresas estão um pouco mais confiantes nesse sentido, as empresas brasileiras, tá? Sim, existe um movimento de IPO um pouco maior, né, nos últimos meses. Então, o profissional de RI também está sendo muito demandado, né? É óbvio que comparando com o FP&A, Business Support, tesouraria, ainda no volume menor, porque tem menos vagas de RI, as estruturas são mais enxutas, mas sim, essa parte de participação em IPO, empresa de capital aberto, cada vez mais demandado, né? Também. Então, estrutura de capital importa e o porte, né? Eu percebo também que ou a empresa está num movimento muito grande de crescimento, então ela está contratando, ou ela já é estabelecida e precisa trocar o time, né? Porque durante a crise ela juniorizou a área financeira, né, para poupar custo, algo assim, agora precisa contratar. Enfim, então essas empresas maiores também estão se movimentando aí em termos de contratação, tá? O que está talvez um pouco menos são empresas muito pequenas, e aí contratam o bardagem, por exemplo, fazer uma gestão interina, né, e não contratam uma pessoa efetiva. Enfim, então, como eu falei, empresas estrangeiras de alguns setores específicos, tá? Mas só queria dar esse overview de como é que está o recrutamento em finanças.
E o Emerson... Oh, pode falar, Gui, vai lá, vai lá. Não, só uma coisa, Fê, que eu acho que é importante também da gente falar, é o que a gente percebeu na pandemia, quando a gente fala de crise, das empresas priorizarem os talentos, a gente percebeu que as empresas fizeram uma retenção muito forte nos talentos né, reais da empresa, na liderança da empresa, nos talentos. O que isso impacta? Quando a gente vai ao mercado fazer a contratação de profissionais, nós estamos também tendo uma dificuldade em retirar esses talentos das companhias, porque as companhias acabaram blindando essas pessoas. Né? Então, teve sim, claro, infelizmente, pela crise, uma limpeza, né, nas empresas, tiveram que fazer suas demissões, mas ao mesmo tempo, culturas maduras, empresas maduras, fizeram a retenção dos seus talentos. Né? Então, quando a gente vai ao mercado, o mercado ele está voltando a aquecer, graças a Deus, está voltando a retomar. Nós estamos percebendo em determinadas posições, o Fê trouxe super bem, por exemplo, quando você vai para RI, por exemplo, os talentos de RI, os talentos de M&A estão super valorizados. Né? Então, eu acho que também é um outro ponto importante de que quem faz um ambiente de alta performance é valorizado nesses momentos. Né? Então, acho que isso também é um ponto para trazer. E Gui, a área de finanças sempre contrata, né? Porque se ela está em crise, o profissional de finanças está no controle do caixa, né? E graças a Deus, porque aí a Assets vive, né? Exatamente. Quando a economia tá crescendo, a área de novos negócios, M&A, então sempre está demandando algum tipo de profissional lá com skills diferentes, mas tá. Exato. O Felipe e Guilherme, tem duas perguntas aqui no chat, eu vou dividir. Cada um responde uma, pode ser? Vai lá. Pode responder essa aqui do Edivalmir, que é a formação, e o Felipe responde essa aqui da Márcia, que é sobre diferença de mercado. Tá, a do Valmir, cadê aqui? Qual que é? O Valmir é o seguinte. Quer que eu comece lá da Márcia? Depois o Gui fala Pode falar. Então vamos lá. A Márcia perguntou qual a diferença do mercado de recrutamento entre empresas e bancos, ou financeiras em geral. Corretoras e bancos se recrutam internamente ou usam consultorias especializadas? Isso é muito específico, viu, Márcia? Boa pergunta essa. Por isso que a gente tem mais entrada com economia real, com empresas, né? Porque o mercado financeiro, a gente sente que, primeiro, é muito específico, então tem algumas, mas poucas consultorias focadas no mercado financeiro de fato, né, e não de finanças corporativas. Então, tem uma especificidade ali de muitas nuances desse mercado que é importante ter uma especialização. Então, tem algumas consultorias específicas nisso. E eles se conversam muito. Então, nem sempre o mercado financeiro usa a consultoria para contratar. Né? Como é um mercado mais de nicho, eles trocam muito entre eles. Então, um profissional de um banco de investimento A, ele conhece um profissional de um banco de investimento B, e aí indica um outro e vai. Então, o Act Research, mundo muito fechado. Então, essa parte de corretora, IB, né, banco de investimento, fundos, eles trocam muito entre eles. Né? Meio que todo mundo se conhece. Então, eles não usam tanto consultoria. Então, para a gente, não é tão rentável assim. O que a gente faz muito, só para deixar claro, é investida de fundo. Né? Então, o fundo de investimento tem investidas e a gente faz o CFO, a gente faz o diretor, o gerente. Aí sim, mas pro fundo em si, um pouco menos, né? Um pouco mais restrita essa mudança. Tá? Gui, quer mandar bala na outra aí? Sobre a questão do Edivalmir. Edivalmir, eu acho que é uma ótima pergunta também, né? Porque a gente percebe... eu vou dar um exemplo do que você falou, né? Então, só para contextualizar a questão do Edivalmir, ele percebe que muitas vezes nas faculdades, enfim, pelo que eu entendi aqui no mundo acadêmico, quando você se forma em ADM, economia, contábeis, tem uma lacuna de mostrar flexibilidade do mercado de trabalho, né, para os alunos. E você tem toda a razão. Eu tenho um primo que tem 22 anos de idade, está saindo da FGV agora em administração, e ele estava se limitando a certos segmentos ou a certas funções. Né? Então, existe sim essa falta de flexibilidade. O que a gente percebe? Em universidades como uma GV, como o INSPER, ou que se tem a cultura de ter professores que atuam no mercado de trabalho, essa visão consegue ser passada de uma maneira melhor, mais ampla,
quando a gente vai para outras universidades em que os professores ainda são professores de carreira mesmo e que passam o tempo sem atuar no mundo corporativo, a gente acaba tendo um pouco dessa limitação. O mundo está tão globalizado, as coisas estão acontecendo tanto, por exemplo, finanças. Eu acho que, eu não sei, o Fê pode me corrigir aqui, mas pelo menos 30% dos CFOs em finanças são engenheiros, né? Então você tem realmente essa flexibilidade. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica aqui para as universidades, para os professores, sim, é de mostrar essa flexibilidade, mesmo porque nós já estamos falando no futuro do trabalho de ter profissões que nós nem sabemos que vão existir, nem sabemos que vamos ter. Inclusive, eu acho que muito do conceito acadêmico vai mudar aqui. Mas sim, falta uma flexibilidade, sim, Edivalmir, na amplitude, em ampliar a mente desses alunos, e que eles vão conseguir fazer isso só quando eles entram no mercado de trabalho, tá? Eu e o Felipe, por exemplo, nós formamos em ciências contábeis e hoje nós somos headhunters. Tudo bem, a gente foca em finanças, mas a gente foi para um braço do RH, né, atuar. A gente nem imaginava que isso fosse acontecer. Outro dia eu estava reclamando com o Felipe sobre algumas coisas da empresa, ele falou, cara, não se preocupa, a vida vai levando, mas falta mostrar um pouco mais para os alunos que existe uma flexibilidade, sim, tá? E um ponto importante, Gui, te complementando, eu me formei em contábeis na USP, né, na FEA, e eu fiz um levantamento agora, faz uns 2 meses, por curiosidade mesmo, e eu peguei as matérias que eu fiz. Eu acho que eu fiz 44 ou 48 matérias, agora não me lembro exatamente qual é o número, mas dessas 48 matérias, uma matéria foi de comportamento organizacional, falando de pessoas, people, soft skills, né, competências comportamentais, né? Uma matéria de 48. Então, a gente percebe, além da falta de flexibilidade, Edvalmir, uma falta de foco também em matérias mais sobre comportamento organizacional, sobre pessoas, sobre como funciona a liderança. Então, eu acho que essa é uma outra bandeira que a gente levanta aqui também nas escolas, né, de falarem um pouco mais sobre os soft skills e não só na parte de hard skills, a parte técnica, tá? Acho que é um ponto importante. E só complementando o que o Gui falou para acabar, o Emerson, ao meu lado aqui, a gente fez uma pesquisa que vai ser divulgada agora em julho, tá? Juntamente com o INSPER. A gente pegou os 500 maiores e melhores empresas da Exame, né? E a gente fez uma pesquisa com esses CFOs, né? Foram 128 respondentes desses 500. Desses 128, 46% se formou em administração de empresas, é a maioria, tá? 21% economia, 19% engenharia, 8% são contadores e 3% formados em direito, e o resto é atuário, tá? E tem alguns outros cursos aí também que depois fez a transição. Então, isso é um ponto importante, e 20% deles têm mais de uma graduação. Então, isso é um ponto interessante de trazer. A pesquisa completa vai ser divulgada agora em julho, tá? Para vocês analisarem aí. Muito bom. Então, você já fica aqui o convite para trazer essa pesquisa, né? Para a gente divulgar aqui na NEFAC. Mas agora, já que você falou de futuro do trabalho, Guilherme, e você falou de soft skills, Felipe, eu queria ouvir o meu parceiro aqui da NEFAC, o Ailton Leite, suas considerações sobre tudo que você ouviu esta manhã, à luz da sua vasta experiência profissional. Obrigado a todos, parabéns Felipe, Guilherme, Marcos aí pela apresentação e muitos pontos que eu iria falar, mas vocês foram muito didáticos. Gostaria apenas de comentar 2 assuntos e o primeiro é sobre a nossa legislação trabalhista, não preciso explicar o que é aqui no Brasil, né? Então, sobre uma barreira jurídica, uma proteção que evite futuras ações trabalhistas nas empresas que adotarem e tiverem um gestor interino. Esse é um ponto. O outro ponto, e é onde eu chamo a atenção, até para o pessoal da minha idade, eu não gosto de falar, mas eu vou fazer 68 mês que vem e não consigo me aposentar. E o que eu vejo nesse ano, a mudança? A importância da tecnologia. Hoje, como nós estamos nos reunindo aqui? Então, as minhas reuniões de comitê com investidores, eu trabalho com fundo, é tudo pelo Zoom. E quando a gente fala do RH,
valores que antigamente se ressaltavam. Como é que vinha alguém trabalhar? Ah, o sapato está engraxado, a meia combina com a calça. Hoje não, nada mais existe. Como é que as pessoas estão vestindo? O terno é novo, não é? O que importa hoje é o conteúdo das pessoas. Aquilo que elas conseguem mostrar e produzir, e mais ainda, vamos falando da tecnologia. Pela tecnologia, você consegue medir a produtividade. Eu vejo escritórios de advogados, quase todos em home office, e vejo diretores comentando comigo que a performance, a produtividade aumentou muito. Então, quando eu vejo vocês falarem de inclusão acima de 50 anos, né, eu digo para esse pessoal dessa turma, não deixem a tecnologia de lado. Sem tecnologia, vocês terão dificuldades e muitas dificuldades e perderão oportunidades. Hoje a gente faz um curso em qualquer lugar do mundo sem sair da cadeira. E tem muitos cursos que nem paga, você faz o curso gratuito. Então, dos dois pontos, de tudo que foi dito aí, eu queria deixar isso daí. E, por último, a importância que eu dou no RH. Eu já fui executivo, presidente de empresas antigamente, em concordata, recuperação judicial, extrajudicial, e sei a importância do RH e da comunicação com as pessoas. Eu sempre digo que empresa é um CNPJ constituído de CPFs. Isso é empresa. Então, o que vocês falaram aí hoje reforça mais do que nunca isso que eu sempre falo. Empresa é um CNPJ constituído de CPF. Paredes e máquinas você derruba, troca, a máquina põe uma nova. Pessoas, não. Então, a forma de comunicar, de respeitar, saber fazer as inclusões é um dos fatores de sucesso de gestor. Era isso que eu queria falar com vocês. Parabéns, Felipe, Guilherme, Marcos. Foi extremamente informativo e interessante. Obrigado, Ailton, pelas suas considerações. Guilherme, você se manifestou, você queria falar alguma coisa? Pode falar. Eu queria até fazer um convite aqui, uma provocação positiva da Assets com a ANEFAC, da gente ao longo do caminho aqui, que eu acho que nós vamos ter bastante longo prazo nessa parceria, a gente tem um carinho imenso por vocês, da gente ir levantando essa bandeira de diversidade sobre profissionais acima dos 50, né? Eu acho que a gente tem esse papel para fazer, tem muitas pessoas que estão sofrendo com isso, que estão no auge da experiência, no auge da energia, e eu acho que assim, a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que não quiseram se tornar vice-presidentes, diretores, têm umas carreiras especialistas e também sofrem esse tipo de preconceito. Ah, mas a pessoa tem 50 anos e não se tornou diretor, e é um coordenador. Então eu acho que a gente, ao longo do caminho, eu faço esse convite. Eu vi que aqui tá o Milton, tá o Boli, tá o Everton, todo mundo que a gente gosta muito, da gente ir criando aqui, junto com o Ailton, com o Emerson, esse propósito de melhorar e ascender um pouco o mercado de trabalho, né, Fê? É isso aí. E eu também queria dizer que não existe um perfil certo de executivo de finanças, né? Cada um tem as suas particularidades, suas especificidades, mas tem uma coisa que a gente percebe, Ailton, Emerson, que todo mundo tem. Todo executivo de finanças tem desenvolvido um aspecto principal, que é o networking. As pessoas precisam estar ligadas no networking, elas precisam se relacionar com pessoas de dentro da companhia e de fora da companhia, né? Networking com pessoas de fora, participarem de grupos de associação de classe como a ANEFAC, né? Entidades, instituições, não significa que você está olhando o mercado, que você está aberto, que você quer sair de onde você está. Significa que você está ligado, né? Você consegue fazer benchmark com outras empresas, né? Com pares de outras empresas, para saber o que está acontecendo nas outras companhias. Então, um networking forte, estruturado, consistente é uma característica comum de todo executivo de finanças, né? Então, o meu recado aqui também é esse: valorizem isso, porque faz diferença na carreira.
Muito bom, excelente colocação, Felipe. E essa sua colocação, eu meio que compito com o Bardage, quem sabe mais de filosofia. Eu não posso perder isso aqui, porque é o seguinte, Bardage citou Platão, precisa citar Aristóteles, né? O Aristóteles dizia que uma andorinha só não faz verão. E quando ele fala isso, é exatamente, para mim, essa visão do networking, né? Essa coisa que eu acredito do inédito viável, que é de você fazer coisas que são inéditas e fazê-las de fato acontecer. Tudo depende dos relacionamentos, né? As pessoas se relacionam com pessoas. Eu posso até falar com a Assets, mas no fundo eu estou falando com o Guilherme e com o Felipe, né? Eu posso falar com a Telos, mas eu estou falando com o Bardage, né? Eu posso chamar o Ailton aqui para o evento, né? Representando a experiência que ele tem em termos de ter, né, liderado empresas em situações de recuperação e tal, mas eu estou falando com o Ailton, é o indivíduo que é essa conexão, né? E a gente entende, acho que aqui na ANEFAC, a gente tem essa missão também de fomentar esse network com as pessoas. E esses encontros são, no fundo, encontros de pessoas. A gente vai discutir ideias, mas ideias que as pessoas têm, né? Então, eu acho que é muito legal essa colocação sua de sim, a ANEFAC é uma associação que está há 53 anos no Brasil e a gente vive do networking. É a troca que a gente tem entre as pessoas que nos alimenta de conteúdo, que nos abre possibilidades, que nos dá outros horizontes, né? Que cria parcerias e que faz a gente se movimentar. Então, sem dúvida nenhuma, estar numa associação como a ANEFAC é um privilégio e eu diria que é uma obrigação do profissional de finanças, administração e contabilidade, porque é aqui que você vai ter, né, oportunidade de falar com pessoas que talvez fora da associação seria mais difícil o seu caminho, o seu acesso. E é também o network um grande, eu diria, aliado, né, daquilo que se fala de empregabilidade, né? Hoje nem se fala tanto de empregabilidade, se fala de trabalhabilidade, mas essa ideia de que são as indicações, são as relações que constroem, né? Vocês mesmos, como headhunter, certamente vocês perguntam a pessoas sobre as pessoas, né? Essa pessoa que vocês conhecem, tem uma experiência, como é que é isso? Então, ou seja, o relacionamento. Então, de fato, uma andorinha só não faz verão e, no fundo, estamos todos conectados, né? Somos indivíduos, mas a nossa individualidade, ela cria uma conexão, né? Porque a gente não consegue viver sozinho. Uma andorinha só nunca faz verão. Pois bem, pessoas, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram conosco aqui desta manhã, do nosso quarto encontro de carreira, e eu digo sempre que é o quarto, porque o quarto representa que terá o quinto. Então, fique ligado aqui nas nossas redes sociais da ANEFAC, acesse anefac.org, o nosso site, associe-se à ANEFAC. Será um prazer recebê-los. Quem ainda não é associado, estar conosco aqui nos próximos eventos. Temos vários eventos, uma grade recheada de coisa boa para você. Deixo aqui o seu convite. E, de novo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer estar com vocês aqui esta manhã, que começou fria, mas já termina um pouco mais quentinha, né, para os nossos corações. Pessoal, saúde, fiquem em casa quem puder, álcool gel, máscara. E eu tomarei vacina amanhã, porque chegou o 46. Já agendei para as... Chegou para a turma de 75, né, Emerson? Exatamente. Estou feliz que tomarei vacina amanhã às 10h30. Portanto, vacine-se quando chegar a sua data. Pessoal... Já tomei as duas, viu? Estou tranquilo. Oh, que beleza, que beleza. O pessoal de 35 já tomou, o Ailton já tomou também. Muito bom. Então, tomem vacina, álcool gel, máscara, isolamento social e associe-se à ANEFAC. Pessoal, muito bom dia para todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui essa manhã. Novamente, reforço estas palavras. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.